Olá, meus queridos. Queremos refletir hoje sobre o Evangelho da solenidade da Transfiguração do Senhor. Nós encontramos esse texto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, os versículos 1 a 9. Pois é, Jesus sobe a montanha e se transfigura aos seus discípulos. Vamos colocar um pouco esse contexto. O que vem antes desse evangelho? Jesus está preparando os seus discípulos para subir a Jerusalém, para a última subida a Jerusalém, quando ele vai ser julgado, vai ser preso primeiro, julgado, injustamente condenado à morte e crucificado. Então ele quer preparar os seus discípulos para esse momento. Ele já preparou os seus discípulos ao longo de toda a sua vida ministerial, nesses 3 anos em que esteve com eles, para ir lhes ensinando. Só que eles ainda não estão preparados para o tremendo terremoto que vai ser a cruz nas suas vidas. Então Jesus, ele quer levá-los, sobretudo os 3 principais, mais influentes discípulos que o acompanharam nos eventos mais importantes da sua vida, que Jesus quis que eles estivessem presentes, Pedro, Tiago e João, ele os convida para subir a montanha. A montanha, tradicionalmente, é o lugar do encontro com Deus. Nós vemos no Antigo Testamento que, quando Deus quer se encontrar com alguns personagens, ele os convida para subir a montanha. Assim ele convida Moisés para subir a montanha. De fato, a sarça ardente se aparece ao pé da montanha. Depois chama Moisés, quando quer revelar as tábuas da lei e fazer a nova aliança, ele o chama a subir ao Monte Sinai, e lá vai Moisés se encontrar com Deus na montanha. Assim o profeta Elias, quando Deus quer revelar a sua missão, depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Elias chega ao Monte Horebe e sobe para encontrar-se aí com Deus. O próprio Jesus, quando quis manifestar a sua nova aliança, quais eram os termos da nova aliança, que foi o Sermão da Montanha, ele subiu a montanha justamente para falar aos seus discípulos. E agora, outra vez, Jesus sobe a montanha para a transfiguração, convidando Pedro, Tiago e João para se transfigurar diante deles. Então agora, por favor, leiam o texto do Evangelho. Daqui a pouco vamos propor, como sempre, 3 perguntas para a nossa reflexão, para enriquecer a reflexão sobre o texto que nós acabamos de ler. Boa leitura! Então, a primeira pergunta que nós propomos é: o que significa transfigurar-se? Porque diz o texto: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, será que a transfiguração é uma espécie de show pirotécnico? Jesus, que tinha sido tão discreto ao longo da sua vida, agora quis virar um DJ ao estilo Alok, com luzes e tal, só faltava dar uma levitada, uns giros, etc. Será que Jesus estava querendo a atenção dos seus discípulos? Será que Jesus andava meio carente e queria que eles estivessem mais perto dele? Nada disso. Lembremos que Jesus é Deus. Só que a encarnação obedece uma regra fundamental para a nossa redenção. Jesus se fez, Deus Filho, se fez homem igual em tudo aos seres humanos, menos no pecado. Então, ele se fez homem igual em tudo a nós, menos no pecado. Jesus não teve o pecado original e as consequências do pecado original no seu corpo. Mas ele se submeteu às regras humanas. Então,
Ao se encarnar, ele foi fecundado pelo Espírito, o Espírito Santo fecundou a Santíssima Virgem. Então, Jesus foi se desenvolvendo, aí um organismo unicelular, e as células foram se multiplicando, igual que acontece com qualquer outro bebê. Depois Jesus nasceu um bebê inerme, indefeso, incapaz de se alimentar por conta própria, de se defender, porque ele se submeteu às leis humanas, inclusive a lei do aprendizado. Jesus foi aprendendo de Maria as virtudes, por exemplo, os modos, aprendeu a falar, aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar. Jesus foi aprendendo. Então ele se apresentou diante dos homens como um homem normal. Tanto é que nos 30 anos em que ele ficou em Nazaré, na Sagrada Família, ninguém tinha a menor ideia de que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus. Então, ninguém tinha não tinha a menor ideia. Quando começou o ministério público de Jesus, ele fez pregações, fez milagres, mas os milagres não atestigam que uma pessoa é Deus. Tem muitas pessoas que fazem milagres, mas não são Deus. O Padre Pio fez milagres, São João Maria Vianney fez milagres, Santa Teresa fez milagres, mas não são Deus. Não são Deus. Isso não atestiga que uma pessoa é Deus. Atestiga que ela atua com um poder especial que vem de Deus, mas ela mesma não é Deus. Então, entre a pregação e os milagres, os discípulos foram descobrindo que Jesus era o Messias prometido, o Cristo, que era um ser humano, deveria ser um ser humano. Mas eles não tinham a menor ideia de que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Então, como se estava aproximando o momento da cruz, Jesus quis mostrar para o discípulo a sua divindade. Quis mostrar. É óbvio que a divindade é muito mais do que aquilo que Jesus mostrou, porque Deus é infinito, é eterno, é onipotente e está aprisionado em um corpo humano, limitado pelo tempo e espaço. Então, seja lá o que for que Jesus fosse mostrar, é muito pouco, mas era muito mais do que ele tinha mostrado até esse momento. Essa é a transfiguração. Que os discípulos conseguissem ver naquele corpo humano a divindade de Jesus. Então, essas pobres, paupérrimas palavras do Evangelho nos dão uma pálida ideia do que aconteceu ali na montanha. Seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Ou seja, a luz emanava de Jesus mesmo. Não era o sol que o iluminava, era ele que estava luminoso. A sua pele, as suas roupas. Também Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei e depois, quando ele entrava na tenda da reunião para falar com Deus, cada vez que Deus o convocava, voltava com o rosto luminoso. Mas não era uma luminosidade própria, era uma luminosidade que Deus lhe dava, só que era passageira. Deus é luz. Jesus é o Filho de Deus, ele é luz, ele tem luz própria. Então, essa era uma forma de manifestar. Essa pessoa é muito especial. Ele não é só um profeta, não é só um taumaturgo, não é só um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, um grande sábio. Ele tem algo mais, que os discípulos ainda não alcançavam entender o que significava. Mas a transfiguração já lhes dá a entender algo que eles ainda não tinham entendido. Jesus é muito mais do que aquilo que eles tinham percebido até o momento. E então vem a segunda pergunta. Por que Pedro quis permanecer na montanha? Continuando no texto, disse que apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Importante destacar que Moisés e Elias eram os 2 dos maiores personagens do Antigo Testamento. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. A lei quer dizer o Pentateuco, os 5
primeiros livros das Sagradas Escrituras, que eram os livros para os judeus mais importantes, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E Moisés aparece como autor desses livros e também protagonista, porque ele viveu boa parte do que está escrito ali. E então Moisés aparece como a lei, também porque foi ele que recebeu de Deus as tábuas da lei e a aliança, foi aquele que escutou de Deus a aliança que Deus fez com o seu povo. E Elias representava os profetas, o profetismo. Elias, que foi um grandíssimo profeta, Elias que não morreu, que foi arrebatado aos céus em vida por um carro de fogo, Elias que falou em nome de Deus com grande poder e fez grandíssimos sinais. Então, é um profeta respeitadíssimo que representa todos os profetas. Então, quer dizer que seja a lei, seja os profetas estão rendendo homenagem a Jesus. Esse homem é muito especial. Quem é Jesus para receber a visita pessoal de Moisés e de Elias, que lhe rendiam homenagem. Então, Pedro, entusiasmado ao ver isso e também ao experimentar a beleza de Jesus luminoso, a paz que transmitia esse encontro, essa situação, ele queria que isso permanecesse para sempre. Ele queria já ir para o céu. Ele queria já desfrutar do céu na terra. Ele queria e ele achava que essa era o início do reino de Deus. Aí estava começando o reino de Deus. Finalmente vieram os personagens divinos, finalmente se revelou quem é Jesus, e aquele reino que ele tinha pregado nas parábolas, por exemplo, como nós vemos na liturgia da semana passada, né? A parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, do tesouro escondido, tudo que parábolas que falam do reino, finalmente estava acontecendo, era ali. Então Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui, eu vou construir as tendas para você, vocês não se preocupem, vai ficar tudo organizadinho, vocês vão ter um lugar para vocês, vai ser fenomenal. Então Pedro estava muito entusiasmado, mas não era esse o intuito de Jesus com a sua transfiguração. Não era esse o intuito do Pai com a transfiguração de Jesus. Então vem a terceira pergunta, né? É sobre a voz do Pai. O que significou a voz do Pai? Este é meu filho amado no qual pus meu agrado, escutai-o. Porque logo depois, né, que Pedro disse isso, né, ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado no qual pus o meu agrado, escutai-o. A nuvem, no Antigo Testamento, é também o símbolo da presença de Deus. Então, Deus se manifestou numa nuvem, por exemplo, quando os israelitas estavam fugindo do Egito. Então, a nuvem de Deus ia na frente, iluminando o caminho para os judeus enquanto eles fugiam. E depois, quando chegaram os egípcios para persegui-los, a nuvem se colocou atrás e se fazia tenebrosa para os egípcios, para que eles não conseguissem chegar perto. Também a nuvem baixou sobre o Monte Sinai quando Moisés estava lá. E foi na nuvem que Deus falou a Moisés e lhe deu as tábuas da lei. Também a nuvem, cada vez que descia sobre a tenda da reunião, era quando Moisés ia ao encontro com Deus. Então, a nuvem era o símbolo de que Deus estava ali. Então, também aqui, a nuvem é o símbolo da manifestação do Pai, que desce sobre a montanha e fala a voz. A mesma voz, o mesmo texto praticamente que falou quando foi o batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a voz do Pai disse praticamente a mesma coisa. Este é o meu filho. Deus tem um filho. Israel nunca tinha escutado isso antes, porque Deus não tinha revelado. Deus sempre se revelou como sendo um só. Inclusive, essa é a frase mais famosa do Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um só Deus.
E por isso amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deus é um só. Como agora ele tem um filho? Ele sempre teve um filho. Sempre teve um filho, mas ele ainda não tinha revelado. Então aqui começa a revelação da Santíssima Trindade. Não é que começa, já tem muitos indícios no Antigo Testamento, né? Mas com mais força, com mais claridade, Deus está falando: este homem que vocês têm diante de vocês não é só um homem, não é nem sequer só um Messias, que já é algo extraordinário, o maior personagem da história de Israel. Não, é muito mais do que isso. Ele é o meu filho. E não meu filho em sentido figurado, como todos vocês são meus filhos. Deus poderia ter dito. É em sentido próprio e único. É o meu filho único, no qual eu pus o meu agrado. É o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Quer dizer, todas as minhas complacências estão em Jesus. Ele é. A mesma coisa que se fala de Javé, Deus é aquele que é. A palavra Javé significa aquele que é, se pode dizer do Filho. Ele é. Ele é. Ele é o meu mal. Nele eu coloco as minhas complacências. É claro que os discípulos não entenderam nada. Só muito tempo depois, quando veio Pentecostes, já o Espírito Santo revelou para eles o sentido das Escrituras. Né? E o Pai termina dizendo: escutai-o. Então, os discípulos não escutavam antes Jesus? Claro que escutavam. Ah, mas eles iam ter que escutar aquilo que Jesus ainda ia dizer, porque era a manifestação da cruz. Jesus ia dizer que ele ia morrer e que os discípulos não se preocupassem, que estava tudo sob controle. É claro, quando veio a cruz, eles esqueceram tudo isso. Mas depois se lembraram. Então, foi fundamental essa manifestação de Jesus, essa transfiguração de Jesus, essa manifestação do Pai, que pede a complacência dos discípulos, que pede a adesão de fé dos discípulos para aquilo que Jesus ia fazer, ainda que eles não entendessem. Talvez essa pode ser a grande mensagem para nós. Nós que estamos aqui, tem muitas coisas que nós não entendemos na igreja, na revelação, na Sagrada Escritura. Coloquemos a nossa fé, porque aquele que nos revela é o Filho de Deus, no qual o Pai colocou as suas complacências. Que Deus abençoe muito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!